Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu estou aqui numa obra em andamento. Estamos aqui fazendo uma super reforma, mas já estamos caminhando para o fim dessa obra. Então eu queria mostrar para vocês como que tá ficando, quais foram as ideias de projeto, porque esse apartamento é um apartamento antigo, que a gente trocou tudo. Então a gente trouxe uma leveza, uma sofisticação para o projeto muito bacana que eu queria dividir com vocês. Bom, para contextualizar um pouquinho, esse apartamento vai atender duas meninas que estão na faculdade, que são do interior, mas que vieram morar aqui, e os pais que hoje moram no interior, mas de vez em quando precisam ficar aqui em São Paulo. Então ele precisa atender 4 pessoas, né? 2 pessoas constantemente e mais 2 esporadicamente. Bom, gente, estamos no final de tarde, ainda tá sem a parte das luminárias, mas eu vou mostrar pra vocês, eu vou trazendo aqui essa lâmpada que eles usam pra fazer a pintura. A gente tá em fase de pintura, então eles vão colocando essa lâmpada perto da parede pra ver as imperfeições e pra conseguir ir ajeitando tudo pra parede ficar perfeita. Então eu vou trazendo essa lâmpada com a gente aqui nos ambientes pra vocês poderem acompanhar comigo as mudanças que eu vou explicar pra vocês. Bom, essa aqui é a porta de entrada social, tá? E, inicialmente, como é que era, né? Essa aqui é a parte dos quartos e a gente tinha aqui uma parede fechando e uma porta que você entrava pelo quarto por aqui, tá? Mas essa parede, ela meio que ficava aqui no caminho, deixava tudo meio atravancado, deixava essa área aqui muito isolada. Então a gente abriu essa parede para integrar totalmente essa área a esse outro espaço. E aqui a gente trouxe a sala de TV com um super sofá confortável que também vai servir como sofá-cama para atender aos pais quando vierem aqui passar alguns dias. E aí a gente vai colocar ele nessa posição e para dar uma certa privacidade para quem tá aqui, a gente criou um biombo super lindo, todo de palhinha, então ele é vazado, que vai fazer aqui as costas desse sofá. E aí, complementando aqui esse hall de entrada, né? Então a gente criou esse hall mesmo, né? Trazendo esse biombo. E a gente trouxe aqui um aparador. Então a gente propôs um aparador coloridinho, super gracinha, com um espelho iluminado. Pra ser bom, né? Quando você entra, você já apoia umas chaves, bolsa. Aqui a gente colocou uns ganchos também. Então é um lugar bem funcional para quando você entra no apartamento. Bom, esse apartamento ele tem 84 metros quadrados. Então, apesar de parecer um apartamento espaçoso, como ele é antigo, os cômodos são muito grandes e ele não é muito bem dividido. Então, em cada cantinho, a gente teve que pensar muito bem em como aproveitar os espaços. Então, aqui na sala de TV, a gente criou um móvel multifuncional que eu vou explicar tudinho. Então, aqui nessa sala de TV, a gente criou nessa parede um móvel que é escrivaninha, painel para TV, rack e aqui um roupeiro. Por quê? A gente precisava de um espaço para colocar roupa de cama, toalha, enfim, tudo isso, e que fosse meio perto aqui do corredor dos quartos, né? Então, a gente criou esse móvel desse lado. E aqui, esse espaço de home office, que é bem funcional, né? Que acaba atendendo aí a parte de TV e uma escrivaninha. E aí, a gente usou esse fundo aqui num MDF ripadinho, que é o Riga. Então, ele imita uma ripa, mas ele não é ripado. Então, ele é bem legal porque ele traz essa sofisticação da ripa, só que ele não ocupa espaço e acaba saindo também mais barato. Bom, e aí virando um pouquinho aqui para esse espaço, isso aqui é a primeira coisa que a gente vê quando a gente entra no apartamento. A gente trouxe a sala de jantar para esse espaço porque aqui a gente tem a cozinha. Então ela ficou bem pertinho aqui para facilitar, né, no dia a dia. Essa parede de tijolinho, ela acaba sendo aqui o fundo da mesa de jantar, que fica aqui. A gente escolheu um modelo de 6 lugares, redondo, com um pendente super lindo aqui em cima dela. E aqui, como essa sala ela é bem larga, a gente conseguiu trazer 2 poltroninhas. Então é bem legal porque a família às vezes está aqui comendo com amigos, você consegue acomodar mais 2 pessoas aqui nesse cantinho. Aí falando um pouquinho sobre os materiais que a gente usou em todo o projeto, né? Eles mandaram referências pra gente de ambientes bem claros, com tons pastéis, tudo mais clarinho, mais branquinho. Então a gente usou muito madeira clara. Então esse próprio Riga que eu comentei com vocês, ele é um MDF que tem um fundo claro. O piso que já tá instalado, eu vou dar um jeito de mostrar um pouquinho pra vocês, também é um porcelanato mais claro. Então toda essa composição ficou super clarinha e até ótimo isso, porque aqui a gente tem os prédios muito próximos. Então não entra muita iluminação natural.
natural. Então, trazer essa base mais clara, né, para esse espaço ajuda a trazer mais iluminação também. Consegui aqui um pedacinho desse piso descoberto. Olha só que lindo, ele é um porcelanato clarinho, mais amareladinho, super lindo. E isso é super legal quando a gente tem um ambiente que não tem muita iluminação natural, porque o material claro ele reflete a iluminação, então deixa todos os ambientes um pouco mais claros. Bom, e essa aqui é a cozinha. Gente, ela tem um espaço bom, não é uma cozinha enorme para um apartamento, né, de 84 metros quadrados, mas é uma cozinha que deu pra gente aproveitar bem. Então, aqui a gente tem a parte de área de serviço, né, lavanderia. E como é que a gente pensou no layout? Bom, a gente tem essa grande parede aqui, que a gente criou um super armário para tudo. Então a gente vai ter aqui nesse cantinho uma bancadinha para 2 lugares para refeições rápidas, super importante, né, para um dia a dia prático. Geladeira e muito armário em todo esse entorno. E um detalhe bem bacana é que no fundo dessa mesa a gente criou um pórtico super lindo, numa marcenaria em tom verdinho, e no fundo dela a gente vai ter esse revestimento aqui, gente, olha que coisa linda. A luz tá ajudando a mostrar essa textura dele. Ele é uma maracangalha da Portinari e ele tem toda essa texturinha. Então a gente vai ter aqui nesse fundo, a gente vai ter esse pórtico com iluminação que vai destacar esse revestimento. Bom, e desse lado a gente vai ter a bancada. Não é uma bancada muito grande para um apartamento desse tamanho. Até a cliente queria inicialmente uma cuba dupla, mas a gente sugeriu uma cuba única para conseguir aproveitar melhor esse espaço de bancada, porque senão ia ficar muito pouco espaço de trabalho. Então a gente tem a cuba e o cooktop e embaixo a gente tem marcenaria também. Bom, então aqui na cozinha a gente segue a mesma ideia dos materiais que a gente usou ali na sala. A gente tem a marcenaria verdinha, um verde bem clarinho. Marcenaria areia também, então esses tons, né, mais areia, mais beijinho também se repetem aqui no projeto. E a madeira clara, então o MDF claro, que compõe ali com o riga, né, da sala, é o mesmo fundo que a gente escolheu, fazendo aí essa união entre os ambientes. Gente, uma observação interessante, não sei se vocês repararam, a gente revestiu aqui só realmente o que vai ficar aparente, né? O que não for ficar aparente recebe pintura, porque isso é uma forma da gente gerar uma economia de obra, né? De valor de material, de mão de obra. Então, toda essa parte aqui, né? Daqui pra baixo vai ser a bancada e daqui pra cima aqui vai ser aparente, ó, a gente revestiu tudo. Bom, e aqui chegamos na lavanderia, aqui banheirinho de serviço, que eu já vou explicar qual foi a ideia. E olha só pra continuar falando dos revestimentos, aqui a gente continua com maracangalha e a gente escolheu um tom de porcelanato, cimento queimado, aqui para essa área de cozinha e lavanderia, que combinasse com o fundinho dele. Então olha só que composição bacana que ficou. Bom, gente, aqui não existia antes aquecimento por aquecedor a gás, era tudo elétrico, mas como o prédio já permitia a instalação do aquecedor a gás, a gente teve que fazer toda essa infra, então ele vai ficar aqui e a gente teve que levar a tubulação, né, quente para a parte aqui da cozinha e para o outro banheiro que fica lá, que eu já mostro para vocês. Aí aqui desse lado a gente vai ter tanque, máquina de lavar, não vamos ter bancadas porque eles preferiram ter um tanque de louça mesmo, algo um pouco mais resistente para dar banho no cachorro, então a gente trouxe um tanque em louça mesmo. Aqui a gente tem uma maracangalha, né, em toda a parede, nessa parte que espirra água, então é super importante ter aí essa proteção do revestimento. E nessa parte aqui, que é mais uma passagem só até meia altura, nessa parte de cima a gente vai ter essa cor vítreo, que é um tom, um verdinho clarinho, super lindo, que combina aqui com a marcenaria da cozinha. E essas paredes também vão receber esse tom, então vai ficar esse tomzinho verde combinando aqui com esse revestimento super lindo. Bom, e aí aqui atrás de onde eu estou, a gente tem o quartinho de serviço, gente. E como eu comentei, lá na área íntima a gente tem um banheiro só para 2 quartos, que não atenderia uma família de 4 pessoas, né, quando estivessem todos aqui. Então, eles mesmos pediram pra gente transformar esse quartinho de serviço num banheiro e ficou super funcional. Gente, então como que ficou esse banheiro, né, que era um quartinho, olha o tamanho, enorme, né, mas ficou bem funcional. A gente trouxe uma bancada aqui com 2 cubas, aqui nessa parede linda, com esse revestimento todo aquarelado, vai ser o box, tá? Então a gente vai ter o box aqui. E a gente não vai ter aqui o vaso, por quê? O vaso vai ser aqui no outro banheiro que eu já mostro pra vocês. Então
Então, esse banheiro aqui é só box e cubas. E aí, então, esse banheiro, que era o banheirinho de serviço, vai ficar como se fosse um lavabo e um complemento do outro banheirinho ali, né? Então, vai ter o vaso, uma cuba, e olha só que linda essa cor que a gente trouxe, contrastando com esse metrô branquinho, gente. Bom, agora vamos, então, para a parte social. Gente, aqui temos o banheiro, aqui um quarto e aqui outro quarto. Então, vamos começar pelo banheiro para mostrar para vocês como está ficando. Aqui a gente tem umas baguncinhas de obra normal, mas tá tudo bem organizado. Vamos lá, a gente trouxe o mesmo piso que a gente usou lá na cozinha e lavanderia, revestimentos também, usamos lá naquele outro banheirinho. Então a gente tem aí uma conversa de materiais. E aqui nessa parede, olha que coisa linda, a gente trouxe o mesmo aquarelado, que é o Marrakech, só que nesse tom clarinho. E eu amo essas nuances aqui desse revestimento, porque elas trazem um movimento. Eu acho ele super elegante. Aí aqui, então, vamos ter duas cubas também, né? Porque a gente tem um espaço bom aqui de bancada. Para trazer uma corzinha aqui pro ambiente, seguir com a mesma paleta que a gente tá usando nos outros ambientes, a gente vai ter uma marcenaria azul, super lindinha. Então, vai ressaltar aqui nesse revestimento clarinho. Aí aqui a gente tem o box em L, com o nicho feito no próprio porcelanato. Amamos esses 45 graus, super bem feitos. E, né, o vaso ficou aqui no cantinho e a gente tem um espaço livre aqui, que é um espaço para colocar roupa suja, né? Vai ter um suporte aí se precisar de um banquinho. E aqui o pontinho do toalheiro elétrico. Então ele é um banheiro enorme, né? Mas ele ficou bem funcional. Tô aqui num dos quartos das meninas. Ali é o banheiro, né? Então aqui é o corredor. E aqui, gente, esse quarto é super grande, tá? Ele é bem espaçoso. A gente conseguiu aproveitar muito bem o espaço aqui. Aqui a gente tem uma porta que vai para uma varanda, bem pequenininha, mas como a porta tá trocando, a gente tá com esse tapume por conta de chuvas. Mas como é que ficou aqui o layout desse quarto? Bom, aqui a gente vai ter um armário branquinho de roupas, lindo, com um detalhe na cava super bonitinho em madeirinha clara. Aqui a gente vai ter um super painel com penteadeira. Então, a gente vai ter uma penteadeira aqui nesse canto, um painel com gavetinhas aqui, um rack, um móvel aqui embaixo para dar suporte também para elas e uma TV. E aqui uma prateleirinha. E aqui desse lado a gente tem a cama com uma cabeceira, com iluminação, em madeira também, um pendente e até tem espaço para uma poltroninha de leitura. E esse aqui é o quarto rosa, que é o da outra menina. A gente tem um quarto bem espaçoso, mas não é tão grande quanto o outro. Aqui a mesma questão da janela, não tem varanda, mas também tá trocando. E aqui a gente vai ter uma cama de casal, aqui uma cabeceira com madeira e palhinha, seguindo a mesma ideia do biombo, super lindo. Aqui também temos espaço para uma poltroninha, né? Aí desse lado aqui, né, que é a porta de entrada, aqui o ar-condicionado. Aqui a gente vai ter o armário, que é a mesma ideia do outro quarto também, branquinho, com a cava em madeira. E aqui desse lado a gente trouxe um aparador bem funcional, com gavetas. Aqui na parte de baixo um móvel também para trazer mais espaço de armazenamento. Nesse cantinho a gente tem um pontinho de arandela para ser um lugarzinho de trabalho, né, de estudo ou até mesmo uma penteadeira. E aqui nesse fundo a gente tá fazendo os testes das cores, né? Então aqui a gente tem um tom e aqui outros dois para os clientes verem, porque eles acharam esse aqui muito escuro. Então a gente sempre faz os testes, né? Mas nem sempre os testes eles são aprovados assim imediatamente. Então a gente tem que ir fazendo outros pra gente conseguir chegar num resultado final. Bom, e aqui essa parede vai ser rosinha e a gente vai ter umas bolserris super linda fazendo o fundo aqui. Então ficou um quarto bem fofo. Bom, pessoal, finalizando aqui o vídeo com essa luz artificial horrível, mas ainda bem que eu tenho, porque eu consegui mostrar pra vocês aqui os detalhes, porque agora já escureceu. Então realmente eu queria vir aqui para explicar todo o projeto, todas as nossas escolhas, cores, porque realmente foi um projeto muito leve, muito lindo e acolhedor. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode escrever aqui que eu amo ler tudo que vocês mandam para mim. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e não se esqueça de dar o like nesse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!